trabalho, esse tema de saúde mental no trabalho, de uma forma equivocada, equivocada no sentido de estar embasada na psicologia clínica e não na psicologia do trabalho ou na psicodinâmica do trabalho. E isso já começa a ser uma falha, né? Mas como assim, Ana Silvia? Você está dizendo que a psicologia clínica não é efetiva, não é correto trabalhar com psicologia clínica dentro das empresas? É, mas não na consultoria. Se você vai trabalhar numa abordagem clínica, como psicóloga clínica, e atendendo individualmente, mas isso não é saúde mental no trabalho, no contexto que a gente vai falar aqui, que é da organização da empresa. Por quê? Quando nós trabalhamos com saúde mental no trabalho, nessa perspectiva da psicologia do trabalho, da psicodinâmica do trabalho, nós vamos olhar a organização do trabalho. Então, sempre o olhar é coletivo. Por que a organização do trabalho? Porque é lá que está a causa do adoecimento mental. É lá que está a causa do sofrimento psíquico. Veja, eu estou falando numa perspectiva dessas duas abordagens, psicologia do trabalho e da psicodinâmica do trabalho. E aí eu percebo que, né, um dos erros que eu vejo que algumas colegas acabam cometendo é não definir qual vai ser a sua base conceitual para você intervir em saúde mental no trabalho. Veja, a base, ela vai fundamentar toda a sua prática. E eu vejo também um erro que ocorre aí dentro desse primeiro erro que eu estou citando aqui, né, que é essa falta de clareza de qual vai ser a sua fundamentação teórica para intervir em saúde mental no trabalho. Eu vejo também que falta uma clareza de que algumas abordagens não se conversam. Como assim, Ana Silvia? Algumas abordagens não se conversam. Veja, lembra quando você, lá na graduação, eu vou falar duas palavrinhas aqui que são bem chatas, mas que a gente precisa falar, né? Lembra quando lá na graduação você estudou ontologia e epistemologia? Lembra? Então, a ontologia é a visão de mundo, a visão de homem, né, que uma teoria vai ter. A epistemologia é como que essa teoria constrói o conhecimento, né? Ela constrói o conhecimento por meio de apenas fenômenos visíveis, né, como a abordagem lá da fenomenologia, ou sobre um mundo interno, um mundo subjetivo, que é uma abordagem analítica da psicanálise, de outras abordagens dentro desse escopo analítico, né? Isso é extremamente importante. Quando eu fiz o meu último ano de faculdade, eu estudei o último ano de faculdade para daí fazer estágio, né, organizacional, em clínica e tal, eu estudei behaviorismo, que vai ser a base da TCC, né? E o behaviorismo raiz, eu estudei lá Skinner, eu tinha 3 disciplinas de experimental, onde a gente ia testar todos os conceitos do behaviorismo, né, da análise de comportamento, lá com os ratinhos no laboratório, eram 3 matérias, eram, né, 3 semestres que a gente trabalhava. Então, estudei behaviorismo, estudei TCC, eu, né, tenho uma noção do que é isso. Mas com a minha caminhada, eu fui escolhendo outras abordagens que me atendiam mais. E hoje a minha referência é a psicanálise também, né, a linha analítica e a psicodinâmica do trabalho, quando eu vou trabalhar com saúde mental no trabalho. Eu não trabalho em clínica, eu trabalho só com a área organizacional. Desde que eu entrei na faculdade, era isso que eu queria. Eu não queria a área clínica, nunca quis. Eu sou cliente de clínica, mas eu não sou profissional de clínica. Então, veja, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso para te dizer o seguinte, por exemplo, eu vejo algumas colegas
falando assim, eu vou trabalhar saúde mental no trabalho com a psicologia positiva e com a psicodinâmica do trabalho. Um grande erro. Essas duas teorias não se conversam. Como assim, Ana Silvia, não se conversam? A psicodinâmica do trabalho, ela tem um olhar crítico para a organização do trabalho. Ela vai fazer uma crítica das relações socioprofissionais, das condições de trabalho, da organização do trabalho. E o Dejur foi construindo toda a teoria, elaborando toda a teoria, né, nessa perspectiva. Né? Ele, Dejur, né, que elabora a psicodinâmica do trabalho, então ele é médico do trabalho, ele é psicanalista, ergonomista, né, psiquiatra, enfim. E ele elaborou nessa perspectiva. Já a psicologia positiva, né, do Seligman, o Seligman vai trazer uma outra visão de mundo, de homem, e com uma outra forma de intervenção também. Então, não dá. Se você não tiver uma base clara, uma fundamentação teórica clara, você vai se embananar, e a palavra é essa que eu consigo dizer aqui.